Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, bora lá, mais uma semana. Continuamos firmes aqui na redação Modelo UFPR. Gente, tá acabando, eu juro, tá? Eu sei que vocês não aguentam mais. Que tem gente aí que quer uma FUVEST, que quer uma Unicamp, e a gente vai ver ainda esses outros modelos, né, de redação, estudar bastante sobre. Mas eu tenho que terminar com vocês esse conteúdo da UFPR. O UFPR, como eu falei para vocês, o que pega é que eles não cobram só um tipo de texto, como é no Enem, na Unesp, que a gente já estudou e a gente viu que é texto dissertativo argumentativo, enfim. Foi muito mais fácil, né, passar para vocês modelo Enem e modelo Unesp, porque são muito parecidos, mas a UFPR a gente tem vários detalhes, vários tipos de textos que podem ser abordados, e eu jamais vou deixar vocês irem sem saber de todos, tá? Sem poder passar pelo menos um geralzão de todos para vocês e um exercíciozinho aí para a gente praticar e ver como é que tá bom? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a interpretação de texto na redação da UFPR. Então, assim, como eu falei para vocês, na UFPR, ela na segunda fase, você pode encontrar textos diversos e textos que assim não seriam exatamente um gênero, mas seriam uma análise ou uma comparação ou o artigo de opinião, no caso, seria um gênero dissertativo, né? Mas quando você fala em uma comparação, uma análise de quadrinhos e charges, isso exige mais da sua capacidade de interpretação. Claro que tudo envolve a interpretação, né? Você ler uma questão de matemática para responder, você já está interpretando. Enfim, a prova em si é uma interpretação. Só que quando a gente fala na interpretação, na redação, a gente fala assim de você prestar atenção aos mínimos detalhes que são ofertados para você como uma dica, assim, da onde, de qual rumo tomar, né, do que abordar, do que colocar ali que fica coerente, o que não fica coerente, como ver o que é legal colocar e como ver o que não é legal. Então, assim, a ideia da aula de hoje é o quê? Eu peguei comparação, análise de charges e quadrinhos, né, imagens, enfim, para a gente pautar um pouquinho. E artigo de opinião, eu vou falar um pouquinho com vocês no final, mas eu ainda vou passar mais material para vocês na próxima semana, porque como é um gênero, né? É um gênero textual, eu sei que tem mais coisas que eu preciso passar a fundo para vocês, nem que seja pelo menos um material escrito, tá? Mas hoje a gente vai ver nessa questão assim, dá uma olhadinha como conseguir interpretar, né, um tema de redação, como conseguir pegar as informações de uma forma legal. Eu sei que muitos de vocês já sabem, assim, muito fácil isso, já conseguiram obter um bom resultado, mas vamos lá de novo. Vamos que melhorar nunca é demais, né? Então, bora lá. Bom, primeiramente, eu sempre falo para vocês aqui um geralzão do que a gente vai abordar, que é sobre a importância de uma boa interpretação, né? Em um vestibular, no geral, né? Não falando só da UFPR, em todos os vestibulares, é muito importante você enxergar as questões, além do que só o enunciado, você enxergar ela como o que aquilo envolve na sociedade, o que aquilo pode ser retratado de forma mais direta, né, de forma mais entendível, porque não são todas as questões que você vai ler e logo de cara vai entender, né? Quantas vezes a gente não acontece isso? Ainda mais em questão de português, né, que são aqueles textões que cansam. Então, por isso que é muito importante você ter uma boa interpretação, porque às vezes não, né? Quase sempre, quando você tem assim uma boa interpretação, você lê o texto umas duas, três vezes, anotando ali as partes mais importantes, sabendo dar valor para essas partes e verificá-las, você consegue fazer um texto completo sem ter que ficar se cansando e lendo e relendo. E aí você está lá respondendo a questão e você já não lembra mais do que você leu. Então a interpretação de texto é importante por isso, para você conseguir obter essa síntese de ideias mais facilmente, né? E é óbvio que se você souber interpretar todas as questões, certamente você tem mais chance de tirar uma nota boa no vestibular, no Enem, e tudo quanto é coisa que você quiser prestar, um concurso, enfim. Então é isso, tá, gente? Essa é a importância de uma boa interpretação. Não achem que é só ler o enunciado e ler de novo, e só ler, sabe? Não tentar levar aquilo para algum de uma linha de raciocínio, digamos assim. Bom, então a primeira dica aqui é que leia sempre devagar, né? Vocês estão careca, cansadíssimos de saber disso, mas vou repetir, leiam devagar.
E absorva sempre o primeiro básico. O que é o básico? O básico é o que trata, do que se trata o assunto. Se é sobre a fome no mundo, se é sobre a fome no Brasil, se é sobre um problema que tem numa certa região, tá? Então, assim, é muito importante você absorver primeiro o básico, primeiro o que quer dizer, né, aquele texto, aquele textinho de apoio que você tem para responder, para depois você ir mais para fundo, tá bom? Então, assim, não se assuste se você começar a ler um texto em que você desconhece algumas palavras, né? Que é aquele texto mais difícil, geralmente o Enem costuma cobrar algo assim, ou que ele é muito longo, que dá aquela preguiça, como eu falei, você começa a ficar cansado, já chega no meio do texto, já não lembra o que você leu no início, né? Então, assim, sempre prefira ler linha por linha, e dica da prof, grife. Grife palavras difíceis que você, né, não sabe ali o que significa. Grife as partes importantes que dizem assim. O que seria uma parte importante? O tópico frasal que eu sempre falo para vocês. Aquela frase que diz sobre basicamente tudo, engloba basicamente tudo que o texto pauta. Esse tópico frasal é muito importante grifar. Grifar tudo que você assim, for vendo de relevante, um dado estatístico, um autor, uma fala de alguém, tá? Então faça isso. Prefira sempre ler linha por linha e aí ir absorvendo aos pouquinhos, né, o que aquele conteúdo quer passar para você. E aí no final dessa leitura completa do texto ou questão, você deve ser capaz de responder pelo menos algumas das questões básicas. O que seriam as questões básicas? Essas questões que a gente encontra aqui. Qual que é a ideia central, né, do texto? Quem são os participantes disso? Por quê, né? Por que isso acontece? Por que isso está sendo relatado? A causas ou consequências desse fato, né? Então, assim, é muito importante que tudo isso fique bem claro para vocês conseguirem, né, resolver a redação, né, resolver uma questão que seja, tá bom? Então, sempre, gente, lembre-se, leiam devagar, absorvam o básico, anotem as coisinhas, grifem as coisas importantes, não se esqueçam disso, tá? Tá? Passei aqui demais. Segunda dica é coloque as orações na ordem direta. O que seria isso? Tem algumas situações que o estudante não vai conseguir ter uma boa interpretação e compreensão do texto, né? Por causa da forma que foi escrito, como eu falei, é um texto muito longo, muito maçante, palavras difíceis, como o próprio hino nacional, né? Um exemplo de uma construção invertida, pois ele começa com ouviram do Ipiranga as margens plácidas, e ao ler isso, né, sem atenção, sem a gente realmente perceber ali, a gente pode achar que o sujeito dessa frase é indeterminado, né? Que você não consegue saber quem é esse sujeito. Mas será mesmo que a gente não consegue? Sabe aquela coisinha lá de chamar a palavra que a gente aprende na aula de gramática? Ouviram do Ipiranga as margens plásticas. Quem ouviu? Sempre pergunte isso pro verbo, tá? Quem ouviu? E aí você vai saber. Quem ouviu? Eles ouviram? Seriam isso? Se você conseguir responder, você não pode simplesmente achar que é indeterminado ali. Se você conseguir responder, você tem que identificar, tá? Então tome muito cuidado com essas pegadinhas que podem acontecer, porque a oração ela tá invertida, mas na verdade o sujeito são as margens plásticas, que é o sujeito aqui, né, da oração são as margens plásticas. Gente, eu dei uma travada aqui, desculpa. Ou seja, se o texto estivesse na ordem direta, seria assim: as margens plácidas do Ipiranga ouviram. Então, você vê como é que mudaria completamente aqui a forma gramatical, né, de se escrever a palavra, mas que na verdade só uma coisinha, né, um detalhe da regra que fez toda essa mudança. Então é muito importante estar atento a isso aqui para você conseguir identificar o sujeito, conseguir identificar o verbo, tá? Aquela coisinha de análise sintática, tudo mais que você quer bem chato, né? Eu tinha dificuldade com isso. Sempre gostei de português, mas essa parte não era muito boa. Mas é muito importante a gente manjar disso um pouquinho, pelo menos, tá? Aliás, esse exemplo já foi até tema de prova, hein, gente? E ele é muito discutido na sala de aulas aí dos professores de português, né, para ensinar para os alunos sobre essa questão. Então, portanto, a gente pode concluir que, ao colocar uma frase que gera dúvidas na ordem direta, é possível enxergar melhor os componentes dela. Você precisa enxergar o sujeito, o verbo, o predicado e o complemento. Então, se você ficar com alguma dúvida ali, né, se tá certo, você precisa desmembrar, fazer que nem a gente fez aqui, né?
desmembrar a parte do conteúdo que necessita de atenção, analisando cada parte dele. Então, você vai desmembrar ali, opa, e vai identificar o sujeito, o verbo, o predicado, o elemento. Tudo isso tem que ficar muito claro, tá, gente? Se ficou claro, beleza, né? Se você não tá sem dúvida nenhuma, tá certo, pode escrever. Se não ficou claro, se tem uma coisinha ou outra ali que não ficou tão legal, não coloca. Muda de frase, tenta achar outra forma de dizer aquilo, com outras palavras, tá bom? Então, é basicamente isso, gente. Coloque as orações na ordem direta, não fique colocando coisa indireta, porque eu sempre falo isso para vocês, né? Que tudo tem que ficar muito claro, gente. O corretor ele não vai ler o seu texto com a atenção que um professor de redação vai ler para corrigir, assim. Às vezes tem uma coisa ou outra que se não ficar muito bem explicada, ele não vai pegar e falar, tipo, às vezes eu corrijo a redação de vocês e falo, você foi muito bem na gramática, né? Teve alguns deslizes aqui na pontuação, mas parabéns. Não, ele não vai fazer isso. Ele simplesmente vai tirar os seus pontos ali, porque aconteceu alguma coisa, né? Porque você descreveu de forma indireta, tá? Então tome muito cuidado. Separar os fatos das opiniões, gente, isso aqui é essencial, pelo amor de Deus, não confundam fato com opinião, tá? Os vestibulares, eles adoram colocar trechos de artigos, crônicas, para que o estudante ele analise, né? Eles leia ali e é uma mistura, né, gente? Esses artigos, crônicas, geralmente postados em reportagens, jornais, revistas, enfim. Eles gostam muito dessa coisa de misturar o fato com a opinião, no qual o jornalista fica um pouco mais livre para argumentar, que seria o artigo de opinião, aquilo que a gente conversou um pouco também, né? Então, nesse caso, o primeiro, né, é importante que o candidato ele sempre separe o que gera a argumentação da opinião de fato, ou seja, o que é realmente o que vai levar ao escritor ali a seguir uma linha de pensamento, qual que é o fato da questão, para depois ele conseguir identificar certinho o que ele tá falando de opinião particular dele e o que realmente era fato, tá? Então, assim, vamos supor que o texto seja sobre a importância de cuidar do meio ambiente. Por que existe essa necessidade? Pode parecer óbvio, né? A gente responder e falar, putz, a gente precisa cuidar do meio ambiente porque, né, a gente vive nele, a gente precisa dele, a gente extrai um monte de coisa dele. Sem o meio ambiente a gente não é nada, enfim, né? Mil e uma respostas que poderiam ser dadas. Mas isso treina a argumentação do estudante. Então, assim, gente, é muito importante a gente saber responder essas coisinhas básicas. Então, sempre se pergunte, na hora da prova, lá, se tá com uma dúvida, né? Até uma aluna veio perguntar pra mim, ai, prof, mas e isso? Eu não tenho a mínima ideia do que argumentar, do que falar. Pergunta uma coisa simples pra você. Por que é importante a gente ter igualdade salarial entre homens e mulheres? Por quê? Você aí tem que gerar a sua pergunta, seja crítico, tá? Então, assim, é muito importante que a gente, principalmente nesse tipo de texto dissertativo argumentativo, artigo de opinião, no qual você deixa uma opinião ali, né, no artigo de opinião mais explícita e no dissertativo argumentativo um pouco mais implícita, mas mesmo assim dá a sua opinião, né? É muito importante a gente saber interpretar isso e ser críticos, tá bom? E sempre fazer essas perguntinhas básicas para si mesmo. Então, assim, não basta saber se a natureza ela deve ser preservada. É preciso saber elaborar ideias a partir disso, né? Mas é aquilo que eu sempre falo para vocês. Não adianta você só colocar, ai, porque a natureza precisa ser preservada. Mas por quê? O que acontece se a gente não preservar? O que está acontecendo atualmente? Dá um exemplo de como isso ocorre na sociedade. Alguma analogia a um filme ou uma série que você assistiu, tá? Então, assim, é muito importante vocês conseguirem elaborar as ideias e elaborar realmente fatos que comprovem essa sua opinião. Porque se se o corretor ele lê simplesmente ali a sua opinião pode estar errada, seguindo a opinião dele, entendeu? Então a gente tem que, assim, sempre brincar com fatos e opiniões para nunca ficar algo dúbio, tá? Porque a pessoa pode ler ali e ter uma outra interpretação, tá bom? Tome muito cuidado disso. Sempre separe os fatos das opiniões. Bom, também é muito importante lembrar de ler, né, diferentes tipos de textos, leia notícias todos os dias. Acho que eu já falei isso para vocês, né, que gente que me ajudou muito na fase de vestibular, que até hoje me ajuda assim com muita coisa, às vezes eu preciso fazer um trabalho para faculdade, enfim. Ela é notícia.
saber o que está acontecendo no mundo. Eu sei que é difícil, às vezes é ruim até você ser uma pessoa informada, né? Porque a gente vê tanta coisa horrível acontecendo, né? Mas assim, gente, é muito importante, ainda mais vocês que vão prestar vestibular. Praticamente metade da prova é sobre conhecimentos gerais, misturados com conhecimentos que a gente aprende no ensino médio, claro, enfim. Mas assim, muita coisa é conhecimento geral. Algumas questões de geografia, história, principalmente, né? Que são matérias que precisam mais dessa coisa assim de leitura, né? De entendimento da sociedade, enfim. Você consegue responder, às vezes, uma questão só se você é bem informado, se você é uma pessoa que sabe o que está acontecendo no mundo. Às vezes você nem sabe matéria sobre o liberalismo, por exemplo, né? Mas você é uma pessoa que gosta de ler sobre política. E aí você já viu alguma coisa, um artigo de opinião numa coluna de um jornal falando sobre o liberalismo. E aí você consegue responder acertadamente, tá? Então, assim, evite se restringir apenas a livros obrigatórios, Macunaíma, né, Iracema, não sei o quê. Tá, é muito bom, muito importante. Estou falando que é importante, tá, gente? É muito importante, sim, ler esses livros obrigatórios de vestibular, ler um livro de matemática, né, no qual tem as fórmulas, enfim. Mas também é muito importante a gente estar sempre, né, aí inteirado das coisas e tirinhas de desenho, poesias, tudo isso é muito importante para ajudar a gente a treinar a nossa interpretação também, né? Ouvir uma música, não ouve só a música, uma coisa que eu fazia muito. Olha, gente, uma dica aqui de ouro para vocês. Teve até uma música do Legião Urbana que eu nunca vou esquecer, que é Metrópole, né? Porque assim, quando eu tava estudando pro Enem ano passado, sempre estavam falando muito, estavam especulando muito que o tema seria mobilidade urbana, né? Esse tema é especulado faz tempo, né? E até agora nada. E aí por acaso, na Unesp, caiu algo mais ou menos assim, caiu sobre o carro é o novo cigarro, né? Aquela perguntinha que tem um pouco a ver com mobilidade urbana, que eu até citei. E eu tava com essa música, eu tava ouvindo, indo pra escola, assim, no ônibus, né? E aí eu tava ouvindo, interpretando. Essa música, Metrópole, ela fala muito sobre a mobilidade urbana no Brasil, sobre como que a gente se movimenta, do caos que é a cidade, sabe? Então, gente, é muito legal isso. Pega uma música, você gosta de rap, né? Racionais, pá, interpreta, gente, aquilo lá é poesia, tá? Ou qualquer coisa que você escute, né? Que tenha, né, claro, um conteúdo ali que não seja algo que, sei lá, né, tipo, não dizendo que, por exemplo, funk, né, você escuta funk, mas pode ser até aqueles funks, tem os funks, né, que tem umas letras, assim, que tem uma história, tem um contexto social por trás daquilo, é muito legal, gente, não tenham medo de colocar, só tomem cuidado, óbvio, né, para não colocar algo ali que seja, né, explícito, um conteúdo que não faça sentido com a prova, não preciso nem falar isso para vocês, né, mas enfim, acho que deu para entender. Com música no geral, tá? Uma música em inglês, só que é importante você saber traduzir aquilo que você vai falar, tá bom? Saber mais ou menos do que se trata a música, se você não sabe traduzir, tá? Então é isso. Quando você conhece vários tipos de texto, você, candidato, não vai sofrer com surpresas no dia do exame, né? Você vai chegar lá e falar assim: ai meu Deus, né? Caiu aqui sobre queimadas. Nossa, eu só ouvi falar que tá tendo queimada, mas eu que teve, né, queimada aí no ano de 2020. E agora? Mas eu não li, eu não vi um dado estatístico de quantos hectares foram queimados. Eu não li uma opinião de um pesquisador, de um biólogo. Eu não sei nem o nome da região que mais foi ameaçada né, por essas queimadas, que foi mais atingida. Gente, tá vendo só? É uma série de fatores, assim, tô dando uns exemplos aqui bem óbvios, né? Sim, enfim. Mas pode ser uma série de coisas ali que pode cair que você poderia evitar se você tivesse inteirado. Então não deixem de fazer isso. Dica de ouro, gente. Faça anotações, né? Sempre vou falar isso em todos os tipos de escrita, em todos os vestibulares, que é muito importante. Grifem as coisas importantes do texto, dos textos motivadores, das frases, do manualzinho ali que a UFPR vai dar para vocês. E quando você estiver estudando, você começa a se habituar, né, a sublinhar os termos, as palavras-chave que são importantes para a compreensão do texto. Assim, você vai levar esse hábito para o dia a dia, né, para o dia da prova, e você vai poder prestar mais atenção aos detalhes, né? Então, assim, sempre faça isso. Quando eu li algum texto de um livro de história, eu estava estudando lá, eu não ficava só lendo.
eu li e sublinhava, ou às vezes eu não entendi alguma coisa, eu ia lá e pesquisava. E às vezes essa mini pesquisa que eu fiz já virou uma alusão que eu posso fazer numa prova, gente. A gente nunca sabe. Não tem uma preguiça de pesquisar. Não fiquem achando assim que não vai ser relevante, porque pode ser sim muito relevante, tá? Não se enganem com isso. Então, assim, depois de ler uma questão, confira as alternativas para você ter uma noção de como pode responder e releia o texto se for necessário. Essa dica é muito importante também. Caso você não saiba ou nunca tenha feito um Enem, né, um vestibular assim, já adianto para você. É cansativo pra caramba, gente, muito. Vai chegar uma hora assim que por isso que eu falo para vocês, né? Comecem sempre com a redação, se possível, porque a redação já cansa, né? Então, comecem com a redação, depois vai para a matéria que você tem mais facilidade, entendeu? Porque vai chegar uma hora que você vai estar muito cansado e aí vai ficar cada vez mais difícil de você raciocinar. Então, é muito importante você ler o enunciado e você ler as alternativas, tá? No caso da redação, primeira coisa que você faz, abriu a prova, vai ver o tema de redação. Dá uma espiada, recebe um spoiler, pensa, não precisa nem ler os textos motivadores, às vezes, logo de cara, mas anota no cantinho o tema da redação, na capa da prova, a prova vai ficar com você mesmo, no caso do Enem, tá, gente? O UFPR, eles costumam recolher, só avisando, mas eles dão pra você um rascunho sempre. Anota lá, vai anotando as coisinhas no canto, vai anotando as alusões que vão surgindo, vai surgindo coisas na sua cabeça. Enquanto isso, vai fazendo português se você tem facilidade, vai fazendo matemática se você tem facilidade, tá bom? Então, é isso que eu quero dizer. Muito importante vocês fazerem isso. Muito importante você ir anotando. Eu anotava em todo lugar da prova. Às vezes, só fazendo uma questão de história, eu anotava um negocinho que eu lembrava que podia estar na redação, tá? Então, é isso. Vale muito a pena você fazer mais uma nova leitura antes de você simplesmente ir lá responder. Isso estou falando de questão, né, de alternativa e para redação também. Antes de você só colocar lá um monte de coisa que surgiu da sua cabeça, lê os textos motivadores de novo, é o que eu sempre falo pra vocês. Os textos motivadores são pra dar um norte pra gente, tá? Então é isso, vai sempre anotando. Não tenham medo, anota na prova toda. Depois você vê o que você quer colocar de alusão, o que você não quer colocar. Gente, assim, às vezes eu ficava tão louca, colocava tanta coisa, que depois eu tinha até que escolher qual que eu ia colocar. Porque essa dica que eu dei pra vocês de ler as coisas, de ler reportagem, me ajudou muito com o repertório, tá? Então, assim, é dica de ouro mesmo. Resolva questões de provas anteriores, gente. Isso aqui também é uma dica muito legal. Aquilo que eu mandei para vocês no grupo, né? Esses dias das provas da UFPR. Muito legal vocês fazerem, tá? Não só o UFPR, quem quer prestar Enem também. Faça as provas anteriores. Pega um sábado, né? Um domingão. Eu sei que dá preguiça, mas façam, gente. Isso faz toda a diferença. Para quem vai prestar um vestibular, né? Ou deseja se destacar na interpretação de texto no Enem, vale a pena fazer exercícios de provas passadas. Eu vou deixar para vocês lá no grupo do WhatsApp uma dica de um aplicativo que eu usei muito, muito no meu ano de vestibular, no ano passado. Me ajudou demais. Me ajudava a interpretar, me ajudou a aprender coisas diferentes com os meus erros, porque é uma coisa rápida. Eu fazia no intervalo da escola, eu fazia no ônibus, vou mandar para vocês, tá? Então, assim, quando a gente responde questões, além da gente pegar a prática, da gente conseguir responder em menos tempo, isso é muito importante, porque, né, vestibular é muito extenso, seja qual for que você vai fazer, cansa. É muito importante você saber fazer rapidinho ali. Você também vai ter uma noção, né, do que você precisa saber ali, quais conhecimentos que são mais abordados, como que geralmente o Enem cobra alguma coisa, o UFPR cobra alguma coisa, tá? Muito legal, gente. E, né, sempre diferencia as causas das consequências, que eu sempre falo para vocês, muito importante vocês se perguntarem, né, o que que aquilo vai causar, né, que aquela causa, aliás, né, vai trazer de consequências para a sociedade. Enfim, é muito importante vocês responderem isso na cabeça de vocês para depois passar para né, pro resuminho ali, para o esboço, para depois passar para a redação. Vejam se faz sentido. Leiam também na prova, uma dica aqui. O Enem, principalmente, a UFPR também eu vi algumas coisas desse tipo. Quando geralmente o tema de redação, ele tem algumas coisinhas relacionadas ao tema que são perguntadas assim, ao longo da prova, sabe? Em forma de alternativa.
Então, você, às vezes, não tem a mínima ideia, você vai ver lá, tem alguma coisa que, assim, ó, redação sobre tecnologia, você vai ver, tem um monte de alternativa sobre tecnologia, com um monte de coisinha ali de informação legal que você pode pegar. Não Ctrl+C, Ctrl+V, sempre relembrando, mas assim, para dar aquele up, né? É muito legal saber disso. Então, assim, ao ler um texto muito corrido, né? Muitas vezes a gente deixa alguns aspectos passarem despercebidos. E aí, a relação de causa e consequência é um exemplo disso. E isso deve ser uma das informações mais claras para o candidato, porque os exames, né, as provas, costumam cobrá-la com frequência. Então, assim, se o texto não for claro nisso, ou seja, não citar uma consequência disso, ou, por exemplo, você que deve se questionar sobre a relação dos fatos. Pense qual situação decorre de qual, né? O que a fome ocasiona no Brasil? O que a desigualdade social ocasiona? Enfim, mil e um problemas aí que a gente tem ocasiona de outra série de fatores de problemas. Uma coisa leva a outra, eu sempre falo isso, né? Então, é muito importante a gente ter essas noções claras na nossa mente, que tudo está interligado, tá? Bom, e aqui, por último, né, eu trouxe para vocês alguns exemplos citando o FPR. Eu falei um geralzão, como eu falei para vocês. Realmente uma aula mais para a gente conversar sobre o que é a interpretação de texto, como interpretar um texto corretamente. Mas, como a gente está falando de UFPR, né, eu trouxe aqui alguns exemplos de como a interpretação foi, né, levada como uma questão. E aqui a gente tem, né, esse texto do Zygmunt Bauman, que é aquele grande filósofo, sociólogo, aliás, né, contemporâneo, que tem vários livros, vários pensamentos, que é muito legal. Ele fala sobre modernidade líquida e tudo mais. Muito legal vocês ficarem atentos, porque geralmente os vestibulares cobram algo sobre ele. Ano passado cobraram. E aí tem isso aqui, né, ó, o posto dos desejos. Um desejo, poder criticar o mundo sem fazer um esforço algum para mudá-lo. Oba, uma realidade social, né? Então, assim, era uma coisa assim de relacionar o texto do Bauman com o quadrinho, né? E aí depois você tinha que escrever um texto dissertativo, argumentativo, ou seja, aquele modelo que a gente viu, né, na Unesp, ali no Enem, no qual você concorda ou discorda da afirmação contida na última frase do excerto. Síntese dos pensamentos do autor, em face da tirinha de Dahmer. Então você tinha que, né, interpretar o texto, interpretar a tirinha e dizer se você concorda ou não com o que foi falado aqui, se faz sentido, né? E é isso. Seu texto deve ter de 12 a 15 linhas, como eu falei para vocês. Ó, isso aqui que eu falo que é aquele manualzinho de instrução que a UFPR sempre dá. Apresentar seu posicionamento relativamente ao texto, né, da afirmação, e conter as justificativas do seu posicionamento, né? Por que que você pensa dessa forma? Então, assim, gente, tá vendo a importância da interpretação de texto? Para tudo, gente. Eu falo que vestibular, às vezes, você não precisa nem ser um Einstein da matemática, um Einstein da física. Falo por experiência própria. Se tem alguém que não é bom em matemática, bate aqui. Eu consegui passar, eu consegui fazer as coisas com muita interpretação. Eu tenho certeza que a interpretação que eu peguei de ler bastante questão, de treinar as questões, me ajudou muito a conseguir acertar para passar para uma segunda fase, a conseguir acertar para passar numa faculdade, a conseguir né, uma boa pontuação no Enem, tá? Então, assim, você não precisa saber tudo, mas você precisa saber ler com atenção, né? Tá? Não é só ler. Ler não é simples, não é tão simples quanto a gente pensa, tá? Então, é isso. Basicamente, isso aqui que eu tinha para falar com vocês. Eu trouxe mais alguns exemplos aqui, mas que nem esse aqui nem é da UFPR, né? Mas é também um exemplo que a UFPR ano passado cobrou, como eu falei para vocês, né? Um mangá que tinha que interpretar e continuar a história, né? Então é muito importante você saber interpretar imagens também. Eu trouxe essa imagem aqui, que inclusive é um assunto muito atual, né? Sobre a questão aí que a gente está vendo das manifestações antirracismo, antifascismo, enfim. É muito legal a gente estar bem atento a tudo isso. Tá? Olha, gente, uma coisa liga a outra. Se você tá inteirado das notícias, você vê uma tirinha, né, uma imagem dessas, você consegue
interpretar com relação a vários problemas sociais que a gente enfrenta com muito mais facilidade. Então, aqui no caso, né, Mayra adora seu black. Só que já disseram por aí que seu cabelo é feio, bombril, vassoura, grosseiro, ruim. Mayra, não alisa por causa disso, não. Seu cabelo é memória, beleza, ancestralidade, identidade, força e muito amor. Seu cabelo, além de lindo, é só seu, você é quem manda. Então, assim, além de ser só uma coisa sobre o cabelo, gente, isso aqui é muito mais que só o cabelo. É uma série de fatores sociais que a gente enfrenta, de racismo, de estrutural, né, que já tá na nossa sociedade e que a gente precisa bater de frente e que ainda está. Então, assim, se você tá ligado nas coisas que estão acontecendo, e se você é uma pessoa que lê bastante, você consegue identificar isso aqui com mais facilidade e consegue trazer aí uma argumentação forte em cima de uma imagem dessas. E não só porque temos que achar que o nosso cabelo é bonito do jeito que ele é. É mais do que isso, também é isso, mas é mais, tá? É isso basicamente que eu quero jogar esse insight aí na cabeça de vocês. E aqui também, né, eu trouxe mais uma, essa aqui caiu no FPR, né, que era para você continuar, olha só que interessante também essa questão, né? Ela deu aqui a introduçãozinha do texto, e aí você tinha que continuar isso aqui que ela falou, inventando uma história da forma que você achasse que ficasse coerente, claro, não podia fugir aqui da primeira parte e nem da última parte da história contada, e você ia criar o meio dessa história até chegar nessa última, né? Então, é sempre, ó, legal também ler aqui as últimas coisinhas faladas. Fui a primeira mulher a enfrentar as ondas de lá. Depois de 20 dias treinando, o mapa meteorológico apontou uma ondulação enorme para o dia 28 de outubro daquele 2013. Acho que foi ali que quebrei o tornozelo. Então, olha só, né? Um monte de coisa que você podia desenvolver aqui. São poucas linhas, né? São 10 linhas no máximo aqui, mas você tem que desenvolver algo legal, algo criativo, algo que faça sentido. E isso é o quê? Interpretação de texto. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da aula da semana, que vocês tenham entendido. Eu vou deixar para vocês mais um exercício de fixação mesmo, para ver se vocês conseguiram mesmo entender assim o sentido né, do texto, da interpretação em si. Se tem alguma dúvida acima disso, tá? Pra gente sanar. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijão pra vocês, um ótimo restinho de semana aí. E vamos que vamos, dúvidas me chamem, não fiquem com dúvidas, gente, não desanimem. Eu sei que a gente tá no finalzinho, que pode. Ai, meu Deus, não aguento mais, mas não desanimem, tá? Não desanimem, a gente tá acabando já, logo logo os vestibulares estão aí, fase final, e agora que vocês têm que dar a força máxima de vocês, tirar o máximo de nós professores também, tá? Tem meses aí pra gente estudar ainda, não tá tudo perdido, se não conseguiu focar ainda, dá tempo ainda, tá? Então vamos lá, vamos lá. E vou deixar aqui como frase para vocês da semana: a borboleta no quadro é rosa. A borboleta no quadro é rosa, tá bom? Um beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigada.